não deixou apenas um som, ele trouxe forma. Assim como lá no início, que ele viu tudo, não tinha forma, nem era aquela bagunça. Pensa numa bagunça? Era assim. Aí a Bíblia começa a dizer que através da palavra, ele traz luz na escuridão, né? Ele organiza céus e mares. Ele faz a divisão entre águas e terras. Olha como ele começa a organizar. Pensa em alguém organizado aqui, que chega em algum lugar ver bagunça. O que quer fazer? Vamos organizar esse lugar que está me trazendo confusão. Diz que a terra era uma tremenda confusão. E aí Deus começa a dar forma. Através de quê? Através da palavra. E aí cria nós. Dá tudo isso para nós. Toda essa formosidade, toda essa perfeição. E aí, o que a gente faz? Se entrega para o pecado e vira de novo uma confusão. Passa muito tempo, né? Deus tem misericórdia de nós novamente, né? E aí ele resolve organizar novamente a nossa vida, assim como ele havia prometido. E mais uma vez ele dá forma, né? Ele se forma novamente. Não ficou só na promessa, ele não pensou, vou salvar meus filhos, olha só, vou salvar a humanidade. Sabe quando você pensa alguma coisa, mas você não faz nada daquilo que você pensa? Deus não fez isso. Deus pensou e trouxe formato. Me traz o filho dele. Diz que é o unigênito em forma de carne. Se vestiu de humano e desejou vir para o nosso meio, nosso meio. Ele esteve conosco nesta terra. Ele se fez simples para estar em quê? No templo, para estar nas sinagogas, não, para estar no nosso meio, para participar do nosso cotidiano. Isso, a primeira parte ele não está conosco só nessas 2 horas. Glória a Deus. Todo mundo sabe disso, não sabe? Ele está conosco em todos os minutos da nossa vida. Ele faz parte do nosso cotidiano. E aí Jesus veio, por quê? Porque Deus quer revelar a natureza dele através de Cristo Jesus. Então vem Jesus, simples, humilde, misericordioso, bondoso. Ele perdoa. Ele ensina, porque tudo que ele fez, tudo que a gente lê dos evangelhos sobre Jesus é um ensinamento. É tipo assim, olha para mim e faz igual. Tudo que eu fizer, porque ele veio como um homem, né? Ele veio como um homem, se fez carne é o ser humano, ele tinha um formato nosso. Né? Ele tinha a emoção que a gente tem, as emoções que a gente tem. Ele tinha as dores que nós temos, né? Ele sentia a tristeza que nós sentimos. Tudo isso Jesus sentiu. Então, ele veio como um homem. Para quê? Para ensinar que ele podia vencer. Que nós podíamos aprender com ele sobre perdão, sobre misericórdia, né? Sobre gratidão. Ele ensinou a sermos gratos, sobre a ter uma conexão com o Pai, porque ele vivia orando, ele vivia conversando com Deus, ele vivia no meio das pessoas. Então é socialização, comunhão. Olha só, tudo que ele ensinou. Se socializar com as pessoas não tinha um lugarzinho reservado para Jesus. Não, ele era sociável. Comunicação, como eles se comunicavam, cada um tinha a sabedoria de comunicar de forma diferente com cada um, conforme o entendimento das pessoas. Sim, ele usava a natureza para que as pessoas tivessem mais entendimento da sua palavra. Ele usava coisas do dia a dia para ensinar a palavra dele, para que as pessoas tivessem
entendimento melhor. Sim, porque as pessoas não tinham acesso a tanto conhecimento. Isso era prioridade para alguns. Mas ele queria trazer, ele queria revelar o verbo para todos. Então ele usa um poder de comunicação simples para que todos os simples compreendessem. Esse foi Jesus no meio de nós, habitando em nós, ensinando a perdoar quem? Os que não erravam, os que nunca erraram, os perfeitos, né? Os não, ele veio para ensinar aos pecadores, ele se juntava com eles, ele ensinou para nós que aqueles que a gente já descartou, que aqueles que a gente já desacreditou, ele vem e transforma num vaso novo, ele vem e transforma numa nova criatura. Então, o maior feito de Jesus foi vir habitar no meio de nós, foi devolver à humanidade algo que já havia se perdido. Essa é a mensagem principal do Evangelho de João, né? Para ensinar para nós o que Cristo veio fazer no nosso meio. Não foi só fazer milagres, não foi curar pessoas, não foi foi ensinar a natureza de Deus, a natureza dele, e ensinar para nós que nós podemos fazer igual. E eu acredito que a gente pode fazer, se quisermos. Se quisermos, faremos coisas maiores do que aquele fez, se quisermos. Porque tudo o que ele fez não foi com interferência, não foi Deus que deu a mais, ele fez como um homem, com as mesmas fraquezas nossas. No versículo 12 mostra que Deus, que Jesus veio trazer para nós, ele veio devolver para nós algo que nós lá atrás, né, perdemos, que foi a nossa identidade. Ele diz assim, mas todos os quanto receberam, você tem a oportunidade, a humanidade teve a oportunidade de novamente ter acesso a quem? A Deus, através de Cristo Jesus. Então, ele veio para criar essa conexão, para abrir, né, rasgar o véu que antes nós tínhamos que ir em um lugar, né, tínhamos que depender de pessoas, para que as pessoas fossem ao Pai, interceder por nós, para que assim a gente pudesse receber o perdão de Deus. Isso foi rasgado, isso foi quebrado. Agora nós temos acesso. Agora, olha o privilégio que nós tivemos. Olha o privilégio que nós recebemos. Ter acesso direto com o Pai. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive inúmeras oportunidades assim de ou entrevistas, sabe entrevistas que você tem? Ou ir a alguém que humanamente as pessoas colocam como importantes, e você vai passando por várias pessoas e dificilmente você chega naquela pessoa, né? Eu fui fazer entrevista numa empresa em que para mim era top das galáxias, e eu tinha uma vontade de estar direto com o dono, porque eu admirava muito, e eu queria ser entrevistada por ele, eu queria, né, até conversar, que aquilo já me inspirava, conversar com o dono daquela empresa. Mas eu não pude, eu fui entrevistada, eu não tive o privilégio de se achegar, né, diretamente, isso era um privilégio para poucos e ninguém tinha esse privilégio, né? Então, eu fui com quem? Com o supervisor, né? O supervisor me intermediava para que eu pudesse ter acesso àquela empresa. Isso para mim era muito frustrante, né? Eu queria ter o privilégio de ser entrevistada pelo próprio dono da empresa, né? Até que um dia, o dono, que era muito raro ele aparecer, né? Ele estava sempre em um único lugar, ele foi até a loja, ele foi presente
cliente na loja,